Meus irmãos, sou Norberto Peixoto, falando mais uma vez do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade para o nosso perfil Pérolas de Ramatiz, tanto no Facebook como no Instagram e também para o nosso canal no YouTube. Vou falar na oportunidade hoje com vocês sobre incorporação fora do corpo físico, em desdobramento total. Quem é médium está trabalhando mediunicamente, muito provavelmente em algum momento já passou por esta experiência, né, de se ver fora do corpo físico e a entidade, o guia espiritual, acopla, né, numa incorporação quase que perfeita, vamos dizer assim, corpo astral a corpo astral. Eu vou analisar esse fenômeno, que ele de tempo em tempo pode acontecer conosco, nem sempre nós temos consciência desse fenômeno, mas eu quero primeiramente conceituar o que é incorporação. Então, a incorporação, se ela for entendida como um espírito de fora que ele entra no corpo físico, isso é um grande equívoco, porque isso não é possível. O que acontece na incorporação é o corpo astral da entidade no plano astral, entidade essa que não tem um corpo físico, e ele se ajusta e se acopla, né, se aproxima do corpo astral do médium. Esta incorporação, quando o médium ele está no trabalho, ela não é uma incorporação em desdobramento total no corpo astral. O perispírito do médium ele está levemente desacoplado e a entidade ela se aproxima ali, ela se coloca perto, vamos dizer assim, por vezes penetrando uma parte do corpo astral do médium. Mas qual é a finalidade desta penetração fluídica, vamos dizer assim, corpo astral a corpo astral, aproximando chakra e chakra, o chakra da entidade no mundo astral e do médium, né? Vamos dar uma pequena parada aqui e tentar entender o que acontece numa engira de Umbanda, porque às vezes nossos irmãos de fora não compreendem essa necessidade de incorporação, e eu digo incorporação consciente. Ok? Quando estou falando de incorporação, é incorporação consciente. Qual é a finalidade, qual é a necessidade, por que isso é necessário nas engiras de Umbanda? Bom, primeiramente, a Umbanda tem uma característica nas suas sessões públicas, uma grande concentração de cargas negativas, cargas energéticas negativas em curto tempo no mesmo espaço. Então concentra, num curto tempo, no mesmo espaço, uma alta voltagem, vamos dizer assim, de cargas energéticas negativas. E quem é que traz essas cargas? Os consulentes. Enfermidades, pensamentos negativos, o emocional perturbado, a parte psicológica desequilibrada, obsessores, encostos, possivelmente algum trabalho de feitiçaria, de magia, que isso ainda existe até com bastante intensidade nos dias de hoje, infelizmente. Então tudo isso converte para a engira de Umbanda, no mesmo espaço. Então há necessidade de proteção ao médium. Uma coisa é você fazer a sua meditação, a sua yoga, você com o seu espírito e com Deus, ou com o mestre espiritual. Isso é muito bom. Eu faço yoga, eu pratico meditação. Nos últimos 2 anos de recessão pela Covid, a gente praticou com bastante intensidade, aprofundou. Estamos retornando agora, dia 11 de março, aos nossos trabalhos públicos. Então, Norberto Peixoto, só Norberto Peixoto com a sua yoga, com a sua comunhão,
buscando Deus, toda a atração de carga dentro do terreiro não é o suficiente. Você precisa de ajuda, você precisa de parceria espiritual. Há que se comentar que o médium, ele tem uma característica, uma sensibilidade no seu duplo etéreo e nos chakras, que ele é... Os chakras do médium, eles são como pequenas bombas de sucção. Então vão atrair toda essa negatividade que fica no campo etérico astral do espaço sagrado durante o trabalho. Existe uma força de atração dos chakras, por isso que o médium, quando ele está deseducado, ele é um médium esponja. Ele atrai tudo ali, como se fosse um aspirador. Ele atrai e ele tem que se educar nisso aí. Essa é uma característica que o médium, o seu corpo etérico, físico e astral é usado como instrumento de sucção, né? De absorver, atrair essas cargas. E como você transmuta essas cargas energéticas? Aquilo que eu falei. Se você está sozinho num trabalho mentalista, ok, mas a Umbanda ela é muito prática e ela tem uma proximidade com a força telúrica dos elementos, a terra, fogo e água, e esses campos de forças mais próximos da realidade humana, de você sentir isso, sentir com o olfato, com a audição, sentir como se fossem quase físicos. Uma característica da Umbanda para auxílio. Aquele indivíduo que está em desequilíbrio, aquele indivíduo que está sem força, ele encontra uma escora, um momento de auxílio, de elevação, de limpeza energética para ele depois, equilibrar através do seu esforço esta situação. Então, o acoplamento do guia espiritual que acontece durante a incorporação nas engiras de Umbanda eleva a vibração do corpo astral do médium, liberando-o de impactos mórbidos. Eleva a vibração do corpo astral do médium, liberando-o de impacto mórbido. Solta essas cargas que ele atraiu. Um escudo de proteção. É como se você usasse um aspirador, aquele pó todo que fica naquela bolsa do aspirador, ele está sempre sendo tirado, espalhado no vento, indo embora, não fica nenhum pó no aspirador. A grosso modo, esse é o acoplamento, né? O médium durante o trabalho levemente desdobrado e o guia nesta fresta, o guia se aproxima mais ou menos, dependendo do momento do trabalho. E o médium serve como instrumento, como uma atração, ele próprio atrai e a elevação, a sua vibração do corpo astral através da vibração mais alta do corpo astral do guia espiritual, da concentração, da força mental do guia espiritual, enfeixado com o poder de realização do orixá, não fica nenhuma carga no médium. O médium educado, firme, pronto para os aconselhamentos na Umbanda. Então essa é uma característica fundamental do trabalho de Umbanda. E uma vez seu Tiriri, ele disse que uma engira de Umbanda, a grosso modo, né? Seria como você abrir a tampa de um bueiro e entrar dentro. Para você não pegar nenhuma enfermidade, você tem que estar preparado com a roupa adequada, né? Com todo um instrumental para entrar dentro desse bueiro. Outra oportunidade, Ramatiz comentou que uma engira de Umbanda é uma grande usina de reciclagem de lixo astral. Uma usina de reciclagem. Isso não diminui a Umbanda, pelo contrário, é um trabalho muito bonito
próximo à aflição, esse aspecto assistencial, a aflição, a dor humana, é muito bonito na Umbanda. Assim nós caímos na armadilha do assistencialismo pelo assistencialismo. Então essa é uma característica que eu queria deixar bem marcada. O acoplamento espiritual é necessário exatamente para elevação da vibração original do corpo astral do médium, liberando-o de impactos que possam causar danos, enfermidades, soltando essas cargas que o próprio médium atrai durante a gira do Umbanda. Então, a incorporação clássica é isso aí, não entra dentro do corpo físico, e hoje esse processo, essa mecânica é completamente consciente. O que é feito com essas cargas energéticas que são atraídas durante a gira de Umbanda? Elas têm que ser transmutadas. Essas cargas, temos campos de forças dentro do terreiro. Vou dar uma panorâmica rápida assim das defesas de um terreiro. Temos campos de forças, né? Pontos vibrados, que podem ser colocados alguns elementos, como a pimenta com dendê, um elemento quente, dispersivo, pimenta frita com dendê, um elemento quente, dispersivo, que dispersa essas cargas, e outros elementos aí dentro do fundamento de cada casa, né? O próprio álcool, ele pela sua volatilização, ele transmuta, ajuda muito a transmutar essas cargas. Esses campos de força, como eu falei, precisa ter elementos de imantação, de fixação e de desintegração, e para isso, para encantar esses elementos, há a necessidade de certas palavras, de certas afirmações e concentrações que o sacerdote aí faz de tempo em tempo nos seus pontos de força e renovando os elementos. Por si só, isso aí são inócuos. Tem que ser associado ao trabalho dos guias espiritual no astral e à elevação moral, o caráter elevado e a boa intenção do corpo mediúnico. Porque o elemento, você pode utilizar ele para prejudicar. A pimenta, ela pode ser usada como dispersivo de cargas deletérias, como ela pode ser usada num feitiço para fixar na contraparte etérica do estômago para causar uma úlcera no indivíduo, como eu já vi. Tivemos a oportunidade de acompanhar um atendimento que o atendido estava com feitiço causado por pimenta, e esse duplo da pimenta estava fixo no estômago dele e isso ficava vibrando, ficou imantado. E estava com uma úlcera intermitente que nada curava essa úlcera, né? Então, um exemplo, o elemento, todo e qualquer elemento derivado dos elementos da natureza, ar, terra, fogo e água, derivado dos táttivas planetários, dos elementos que se substanciam, né, no reino vegetal, mineral, e que são utilizados nos pontos de força, por si só eles são neutros. A nossa intenção vai dar o direcionamento, né? O caráter, a intenção vai dar o direcionamento. Falei vegetal e mineral, não citei animal, porque a gente não usa nenhum elemento de magnetismo animal, qual não seja o ectoplasma, o fluido dos próprios médiuns. Não utilizamos nenhum magnetismo animal, né, em giras, né, não temos corte ritual, não temos sacrifício, não utilizamos sangue, nada relacionado ao magnetismo animal, qual não seja tão somente o fluido animal do próprio médium. E essas descargas no terreiro, né, dessas cargas que passaram pelo médium, o médium atraiu como sucção, como aspiradores, o acoplamento do guia espiritual elevou o corpo astral do médium, essas cargas se soltaram, isso tem que ser transmutado, né, levadas para a natureza, e temos o trabalho das falanges especializadas, né,
Temos, dependendo do serviço, do atendimento, aí o dirigente, o sacerdote, o guia-chefe tem que saber o que invocar e como direcionar ao final dos trabalhos de cada engira, né? O corpo astral, ele é um instrumento de atração e ele, com o corpo astral do guia, ele cria um escudo de proteção. Então, corpo astral, um escudo de proteção. Os guias de aconselhamento, além de fornecer esse escudo de proteção, há o acoplamento consciência a consciência. Campo ideativo mental acoplado com consciência do guia para a oralidade que se dá nos aconselhamentos. Nem toda a incorporação, nem todo o acoplamento corpo astral, há esta afunilamento, essa fusão consciência-consciência, que seria um estado de yoga, de comunhão mais profundo. Pode acontecer, acontece muito, dirigentes e no momento do aconselhamento que o guia espiritual ele não está acoplado corpo astral, ele se afasta, mas fica só na comunhão, na fusão consciência a consciência. A grosso modo como se fosse uma telepatia, mas não é bem uma telepatia porque a consciência de ambos está fundidos, uma bolha que se uniu com a outra. Na oralidade, isso é um estado mais avançado, mais maduro, mais profundo da mediunidade. Mas, de regra, o guia espiritual, no aconselhamento, ele se utiliza dessa fusão de consciência e o acoplamento do corpo astral. Aí temos os guias espirituais, especialistas em descargas, em outras esferas de trabalho, que necessariamente não precisa ter uma comunicação, uma comunhão consciência-consciência. Aí se dá mais mesmo utilizando o ectoplasma do médium neste acoplamento corpo astral a corpo astral. Aí entraríamos diversos falangeiros, né, na linha de Exu, guardiões de Calunga, de Encruzilhada, todos os guardiões de ponto de força, a terra, fogo e água, ligados a negativação de energias deletérias, cargas que precisam ser negativadas no pontos de força da natureza, e um aspecto da quimbanda, a negativa da paralela da lei, que são utilizadas nessas descargas. Nossa, quanta coisa! Eu comecei falando só na incorporação. Quanta coisa tem por trás de uma gira de Umbanda. Como é importante a gente estar preparado para ela, né? Requer estudo, compreensão, não só a prática. Elevação do caráter do médium, né? Para ele também se esforçar para estar condizente com esse acoplamento do guia espiritual. Por vezes o pessoal do yoga tem uma escola da yoga ligada à teosofia que eles negam o mundo astral, né? Como se fosse algo menor, só cascão astral, e não é. Não dá esse salto quântico daqui direto para uma esfera manifestada de fusão com Deus. Existem infinitos níveis, né, de mundos astrais ainda hiperfísicos, até chegar no mundo ideativo causal, que muitos mestres ali habitam para auxiliar a humanidade. E a Umbanda faz, assim como tem um epíteto de Exu, que é Odara, aquele que liga o Ludumare mais alto, né, do Orum à Terra, ao Aie. O Ludumare faz essa comunicação vertical direta, Odara, Exu Odara faz essa comunicação direta com o Ludumare, que é Deus, né, fazendo entre o homem e a divindade maior essa conexão, demonstrando para nós que o acesso a Deus não é algo assim impossível, mas entre
diversas escalas dessa vertical, existem muitos mundos habitados. A gente não pode desprezar isso. Nós estamos em corpos físicos impermanentes que vão se degradar, e esse auxílio da Umbanda às humanas criaturas se dá no cosmo humano, né? Muitos desencarnados, imantados à Terra com desejos de realização ainda que necessitam do corpo físico. Então a Umbanda atua nessa grande frente de caridade, poderíamos dizer assim. E quando é necessário a incorporação fora do corpo físico? Até agora eu falei da incorporação no corpo físico. A incorporação fora do corpo físico, há um desacoplamento total. Desacoplamento total do corpo astral do médium. Geralmente esse desacoplamento total ele se dá no final do sono físico, ali de madrugada, quando ele tem memória, fica registro de memória no médium, ele sabe o que aconteceu. Isso se dá nesse horário. Mas qual é a finalidade? Por que o guia espiritual ele precisa, em algum momento, há necessidade dessa fusão, desse acoplamento corpo astral a corpo astral com o seu médium totalmente fora do corpo físico, um desdobramento total? Para fortalecer certos núcleos de força do corpo astral, com repercussão etérica no duplo etéreo, há necessidade desse desdobramento total. Certos núcleos de força do corpo astral que energizam a tela etérica ou tela búdica de proteção. Então, para o médium não basta tão somente ali no dia do terreiro a incorporação, mas para que no tempo ele necessita desse fechamento de algumas rupturas na tela etérea ou fortalecimento da tela etérica através da energização de certos núcleos no corpo astral, a necessidade do acoplamento total, da fusão total do corpo astral do guia com a do médium. Isso se dá em desdobramento total, fora do corpo físico. Um casamento fluídico perfeito, né? O médium se desdobra, o guia vem e acopla corpo astral a corpo astral, como se um entrasse dentro do outro e se fundissem. Um casamento fluídico. Isso também mantém, quando o médium tem memória disso, isso mantém a fé viva. Primeiro, uma experiência direta fora do corpo físico. Então, há uma solução de continuidade da consciência fora do corpo físico. Isso é uma experiência muito marcante, que nos dá a fé, a convicção que nós não somos esse corpo físico transitório, impermanente. A consciência, ela tem vida e vida eterna fora do corpo físico. Atemporal, não localizada no espaço manifestado. A gente percebe esse desdobrado fora do corpo físico num corpo astral semelhante ao corpo físico. Mas quando isso se dá com consciência e você fica com registro de memória, isso é muito marcante. Porque o guia poderia vir, desacoplar o corpo astral, ele fazer essa energização dos núcleos de força do corpo astral para energizar a tela etérica de proteção, que é um nível do duplo etéreo próximo ao corpo astral, sem que o seu médium tivesse consciência. Então, quando a consciência é mantida nesse fenômeno espiritual, eu diria que isso é uma experiência muito marcante, uma experiência direta, muito marcante, com esse ancestral ilustre, esse mestre espiritual que é o guia, e que te dá a convicção interna da continuidade da consciência além desse corpo físico. Nós retornamos agora há pouco aos trabalhos de Umbanda interno, e dia 11
de fevereiro, dia 11 de fevereiro, 11 de março agora, 11 de março de 2022. Nós estamos falando aqui hoje é dia 7, segunda-feira, próxima sexta, dia 11 de março, reabrimos o Triângulo da Fraternidade para as vigílias públicas de caridade. Inicialmente com 30 fichas, adequando o número de médiuns e ainda o protocolo de distanciamento no templo, porque nosso templo é pequeno, a área da assistência deve ter 70, 80 metros quadrados, 90 metros quadrados de área útil, não mais do que isso, e aí a gente consegue pelas medições, mas o corpo mediúnico acomodar 30 pessoas. A ideia é, com o tempo e a revisão dos protocolos, a gente chegar com atender mais consulentes. Mas depois de 2 anos sem gira pública, com a prática intensa de meditação, de yoga, teve um momento que a gente, digamos assim, fica mais zeloso da proteção, não só individual, mas de todos. E como eu sempre faço e sempre fui orientado nesse sentido, te coloca no serviço. Seja o servidor e te coloca no serviço, que o amparo vem. E eu fiz isso. Venci algumas resistências do ego, que o ego sempre ele tenta se opor, né, esses momentos, né, de mais intensos espirituais, como um retorno aos trabalhos públicos. Algum momento de medo, de apreensão, que a gente é ser humano normal e o ego está sempre se movimentando, né, sempre oferecendo resistência. Eu me coloquei em serviço. Entreguei para o espiritual, fizemos uma primeira gira agora interna nessa sexta que passou, dia 4, uma chamada de Exu, depois de Caboclo, né? Reinsetamos axé nos pontos de força, elementos novos, né? de proteção. Me coloquei sempre a serviço. Além do trabalho mediúnico, das orientações, da sequência toda, de um rito, né? Eu sempre digo que um rito de Umbanda é se reunir e cantar para Deus. Homens e mulheres de bem que se reúnem e cantam os nomes de Deus. O resto é consequência disso. Cantar os nomes de Deus é os nossos pontos cantados. A boa intenção, a devoção, homens e mulheres de bem reunidos dão o elemento de sustentação esta egrégora que se forma e o plano espiritual atua a partir daí. Então eu me coloquei à disposição para o serviço e com muita gratidão, no sentido instrutivo, né, compartilhando isso publicamente, não de exaltação do ego de Norberto Peixoto, e sim no sentido instrutivo. Tive uma experiência direta com o Pai Benedito de incorporação fora do corpo físico, uma experiência muito marcante. Tinha um tambor que estava tocando, era um tambor oriental, indiano, um tambor de Shiva, tocando aquele ritmo, né, de Shiva, que é no Shivaratri, né? Quando o pessoal cultua Shiva, aquele ritmo mais dinâmico do tambor, que lembra um pouco o toque de Exu na Umbanda, alguns toques de Exu na Umbanda, foi muito gratificante. As entidades que ali estavam, entidade oriental, eu entendi todos assim, mentalmente em português, né, porque não houve uma fala com a boca. A gente estava num local, no astral, começaram a tocar esse tambor, e aí eu fui deslocado para uma outra dimensão, que houve assim um acasalamento de Pai Benedito. Meu corpo astral e meu se fundiram, e a minha consciência era a consciência de Pai Benedito, como se duas mentes ocupassem o mesmo espaço de consciência,
ou duas individualidades, vou me afirmar assim. E Pai Benedito trabalhou, né, ao longo da coluna vertebral, desde os chakras superiores até o chakra básico, alinhando, né, esse eixo, esse trânsito de energia através de Sushumna, do Kundalini, e chakras com pequenas usinas de força que distribuem, energizam o corpo astral e a tela etérica. Ele trabalhou tudo isso num fortalecimento. E foi muito gratificante essa experiência, que a gente sente a firmeza desse yogi, desse mestre espiritual que se apresentou como Pai Benedito, já em outras oportunidades, já nos acompanha, nos dá retaguarda, a sua firmeza, o seu conhecimento, a sua profundidade, né, na sua ação. Isso nos dá muita tranquilidade, robustece a fé e a vigilância sempre do humildar-se, diminuir-se em gratidão, se colocando no serviço. A Umbanda tem especificidades da ciência iógica do Tantra. Mestre Apakani, W.W. da Mata e Silva, já deu essa abordagem tântrica na Umbanda. Depois tivemos Mestre Arapiaga, Rivas Neto também. E isso está intrínseco por dentro da Umbanda, né? Essa ciência iógica de comunhão com as forças da natureza, com os elementos, a terra, fogo e água, o manejo dessas forças através da ação da magística ou da magia intencional, ancorando isso em deidades, né? No caso da Umbanda, um panteão de orixás e seus enviados ancestrais. Então essa força iógica, essa ciência de comunhão do Tantra dentro da Umbanda com bastante força, é intrínseco aos seus trabalhos, né? A parte mais metafísica, né, da energia espiritual de tudo que se movimenta. E Pai Benedito é um mestre no Tantra. A maneira como ele atuou, né, no duplo etéreo e na tela etérica e nos chakras ao longo da coluna vertebral do corpo astral, né, que é um duplo, muito similar ao corpo físico, né, um perispírito, tem todos os órgãos. Então, meu profundo agradecimento ao Pai Benedito, meu profundo agradecimento à lei de Umbanda, ciência metafísica de realização divina, a ciência iógica do Tantra dentro da Umbanda, a tradição, a cosmovisão Yorubá, toda o panteão de orixás e deidades e ancestrais ligadas a esta cosmovisão e os poderes de realização. Senhores regentes dos elementos, né? Senhores tântricos, regentes dos elementos, que são os orixás dentro da nossa cosmovisão do orixá que nós praticamos. Poderiam ser outras deidades se estivessem numa outra tradição, mas a ciência do Tantra, ela permanece também. Muito obrigado. Falei hoje sobre incorporação fora do corpo físico em desdobramento total, vários aspectos, o que é incorporação no corpo físico e fora do corpo físico, a necessidade, a atração das cargas, né, energéticas negativas durante as giras de Umbanda. Falei de descarga energética, falei de características do corpo astral enquanto escudo de proteção aos trabalhos do médium e a necessidade dessa comunhão, fusão, né, com o corpo astral dos nossos guias espirituais, e trouxe para vocês uma experiência de incorporação, né, fora do corpo físico através de um desdobramento total, sem perda da consciência. Uma característica de sensibilidade de Norberto Peixoto. Talvez em outros médiuns essa experiência de incorporação total fora do corpo físico se dê de maneira inconsciente. Aí cada caso é um caso, né? Depende do momento de cada um e da atuação, né, do guia espiritual também. Eu sou Norberto Peixoto, que essa Umbanda de todos nós, essa yoga, essa ciência de yoga que é a Umbanda, a luz divina, que ampara a todos nós e todas as tradições
esteja presente no alto na nossa cabeça como um sol luminoso, reverberando em nossos corações como uma lua cheia, repleta de luz. Meu muito obrigado pela oportunidade, meu profundo e sincero Axé, Saravá, Namastê. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.